Boa noite a todos. Vai ligando, né? Agora, vamos dar início à nossa reunião da noite. De antemão, agradecendo a cada um de vocês que aqui se encontra, toda a plena de espíritos que estão aqui conosco a nos auxiliar desde cedo. E a Deus por permitir a cada um de nós esse momento. Hoje nós teremos o nosso irmão Wilker, e que irá falar de um tema muito bacana, viu, gente? Se alguém vos bater na face direita, apresenta-lhe também a outra. Quem é que não conhece essa passagem, né? Muita gente já conhece. E vamos ouvir algumas explicações que o amigo trouxe. Vou ler aqui a mensagem da noite, que é do livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, que tem um título, que é uma pergunta. Recebestes a luz? Pergunta. Está lá em Atos, no capítulo 19, no capítulo 2, está assim. Recebestes o Espírito Santo quando crestes? Vamos ver para essa citação que está lá em Atos, o que é que Emmanuel nos fala. O católico recolhe o sacramento do batismo e ganha um selo para identificação pessoal na estatística da igreja a que pertence. O reformista das letras evangélicas entra no mesmo critério, ou melhor, no mesmo cerimonial e conquista o número de cadastro religioso do templo a que se filia. O espiritista incorpora-se a essa ou aquela entidade consagrada à nossa doutrina consoladora e participa verbalmente do trabalho renovador. Todos esses aprendizes da escola cristã se reconfortam e se rejubilam. Uns partilham o contentamento da mesa eucarística que lhes aviva a esperança no céu. Outros contam em conjunto, exaltando a divina bondade, aliciando largo material de estímulo na jornada santificante. Outros, ainda, se reúnem ao redor da prece ardente e recebem mensagens luminosas e reveladoras de emissários celestiais que lhes consolidam a convicção na imortalidade além. Todas essas posições, contudo, são de proveito, consolação e vantagem. É imperioso reconhecer, porém, que se a semente é auxiliada pela adubação, pela água e pelo sol, é obrigada a trabalhar dentro de si mesma, a fim de produzir. Medita, pois, na sublimidade da indagação apostólica. Recebestes o Espírito Santo quando crestes? Vale-te da revelação com que a fé te beneficia e santifica o teu caminho, espalhando o bem. Tua vida pode converter-se num manancial de bênçãos para os outros e para a tua alma, se te aplicares, em verdade, ao mestre do amor. Lembra-te de que não és tu quem espera pela divina luz. É a divina luz, força do céu, ao teu lado, que permanece esperando por ti. Interessante, nessa mensagem que Emmanuel nos passa, mostrando que nós, independente, ele aqui revela basicamente que independente de religião,
o que é que seja, nós temos, todos nós, essa responsabilidade. Se nós já temos o conhecimento, já temos a nossa fortaleza espiritual dentro da gente, independente da convicção religiosa que seja, mas ele diz o quê? Fazer o bem, que é a base fundamental do ensino do mestre. Todo o Evangelho mostra isso. É fazer o bem, não olhar a quem, não importa o que se faça, faça o bem. Então, é bem interessante nós refletirmos sobre isso. Então, vamos agora à nossa prece, nossa irmã fará agora, e depois eu falar a explanação da noite. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos todos fechar os olhos, descruzar os pés e as mãos, levar o nosso pensamento a Jesus. A gente começa agradecendo a Jesus pela vida, por Ele ter proporcionado que a gente chegasse aqui, a esse ambiente hoje, para estar em contato com nossa espiritualidade amiga e que a gente consiga um espaço dentro de nós, do nosso coração, para receber as palavras que serão ministradas aqui hoje, para que a gente possa subir mais um degrauzinho da nossa escada evolutiva, né? Então, que assim seja. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Com grande alegria, né, de podermos estarmos aqui, eu sempre digo, né, compartilhando, bebendo, né, desse cálice abençoado e iluminado que é as mensagens do Evangelho de Jesus. Desse cálice que é a mensagem do Evangelho de Jesus, como eu tinha falado anteriormente. E podermos entender, né, as dificuldades, como ministrou o nosso irmão Sebastião, né, que nos traz ali Emmanuel, com a sua singularidade, né, e a mediunidade de Chico Xavier, trazendo as instruções para os nossos dias. Né? Sabemos que vivemos em dias árduos, né, dias de felicidades, mas, como diz o próprio Chico, né, tudo passa. Então, cá estamos nós, buscando nos melhorarmos. Sabemos que estamos nessa escala, como mencionou a nossa própria irmã na prece, estamos nessa escala de busca, né, de podermos, através desse alicerce, que é as mensagens de Jesus, nos instruir e poder principalmente praticar, né? Sabemos das dificuldades que temos, mas como a gente automaticamente juntos, né, acabamos passando por dificuldades no dia a dia, mas juntos também estudamos essas mensagens do Cristo, não é? Hoje estaremos abordando um título bem corriqueiro, né, que faz parte. Eu sempre digo que quando abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, todas as mensagens, todos os capítulos e itens, né, de Allan Kardec que ele nos traz, cada mensagem se retrata no amor, né? O amor do Cristo por nós e principalmente as instruções que devemos ter, o amor pelo próximo, né? Já que o tema, como fala, se alguém vos bater a face direita, né, apresentar ali também a esquerda, né? Nos traz aí uma reflexão de que temos dois lados, né, em nossa vida. Temos aquele lado que a gente gosta, aquele lado compreensível, de amor, tão amável com o nosso próximo, né, com familiares, amigos, enfim, e até com nós mesmos, principalmente, né? Mas também temos aquele lado corriqueiro que nos arremete, que nos convida a melhorarmos, né? Aquele lado que muitas vezes, quando algo, né, nos incomoda, aquele espinho ali, a gente vai e retruca e devolve da mesma forma ou muitas vezes pior. E esse capítulo 12, do item 7 e 8, do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo nos convida, né, através da reflexão ali no Evangelho de Mateus, a controlarmos a maledicência.
A gente sabe que a maledicência, né, o nome em si, ela já nos arremete a algo que realmente a gente diz, rapaz, eu não faço mal a ninguém. Mas será mesmo? Será que em nosso dia a dia a gente talvez não devolva de alguma forma tudo aquilo que a gente talvez não quisesse que fizessem conosco? Será que a gente não devolve de alguma forma ali o troco, como se diz, né? Tornando de uma forma como um duelo. Por que não dizer isso, né? E mais adiante, para evitarmos, quando a gente faz essa reflexão, né? Entendermos que no nosso dia a dia enfrentamos dificuldades, como as pessoas querem sempre investigar sobre a vida, né? Duelar sobre o que sabe e o que não sabe, né? Poder também atribuir os apontamentos, né? Que a gente sabe que tudo isso faz parte, né, da maledicência, assim como também o orgulho, né? A gente sabe que muitas vezes carregamos isso, na verdade já carregamos isso na nossa essência, né? A gente vê, infelizmente, que temos ainda muito a melhorar. Mas, só de conhecermos essa doutrina consoladora que tanto repara nessas dificuldades que trazemos, já é um grande passo à frente. E a intolerância, né? Muitas vezes a gente não tem a tolerância com o nosso próximo. Eu estava até comentando com o Tião, que no sábado passado eu fui ministrar uma palestra, a convite lá do Vinha de Luz, e aí eu estava na minha mão tranquilo, né, trafegando até chegar lá, e tem um semáforo, né, logo em seguida. E mais adiante, aguardando ali o semáforo abrir, e passei, né, após ele abrir, esperei um pouco e passei, e uma pessoa passou no momento que não era aceitável. Ele passou, furou o sinal vermelho. Aí eu tive aquela atitude de brecar o carro, e automaticamente eu pensei, controlei, porque a gente sabe que muitas vezes a gente é tomado, né? Quem não, né? A gente é tomado e aí a gente sabe que muitas vezes a interrupção daquele que a gente está indo a caminho. Eu tinha uma mensagem a passar, um estudo, né? Que automaticamente eu tinha estudado e compartilhar com os amigos, os irmãos. E aí eu pensei e disse, que Jesus te guie, meu irmão, e que eu possa chegar, né, aonde de fato eu estava com destino. Mas a gente vê o que eu quero dizer. Talvez se eu não tivesse também o conhecimento dessa doutrina consoladora e não reconhecesse também as minhas imperfeições, talvez eu tratasse ou desejasse algo pior àquela pessoa, talvez eu olhasse com um olhar de maldade, desejando algo que atribuísse uma dificuldade a ele, pior do que o que poderia ter me acontecido. Eita, que aconteça tal coisa ali. E aí simplesmente depois eu peço simplesmente o perdão e olhe lá daqueles que, né, conservam, né, essa reflexão, né, que possa proferir. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Sabemos que nesse mundo de provas e expiações, as dificuldades, né, esse caminho árduo que passamos, vem, consequentemente, diariamente, em momentos, em horas, não tem tempo. Por isso que o próprio Chico dizia que carregava uma mensagem em seu travesseiro, né, ali, e tudo passava. Porque tinha seus momentos de conflitos, né, tinha seus momentos mais fáceis, mas ali lhe trazia, através daquela frase, uma realidade de que talvez aquele momento de conforto não fosse perpetuar por muito tempo. E automaticamente também as dificuldades, né? Ou seja, trazendo para si a resiliência, a fé, que é o que nos alimenta, né? Muitas vezes a gente fala tão bem, mas rapaz, eu tenho fé que isso vai acontecer, aquilo, mas em qualquer momento aquilo que balança a nossa carruagem, né? A gente acaba que, queira ou não, não entendendo e não lembrando daquilo que a gente se profere, seja na nossa prece, seja nas reflexões através da mensagem de qualquer livro, né? Aquele filme que atribuímos ali religioso, acabamos assistindo, mas a fé é linda. Mas será que estamos exercendo também? A gente não pode só exercer a fé quando atribuímos apenas a nós, mas sim ao nosso próximo, né? Eu confio em Deus que tudo vai se melhorar. Eu tenho fé que essa guerra vai acabar, principalmente nos dias de hoje, as dificuldades que vemos aí afora em outros países, né? Muitos conflitos, pelo fato de quê? Do orgulho e a ganância. E a gente sabe que muitas vezes precede a queda. Muitas vezes não, né? Precede a queda. Um lado ou outro, achamos que vai perder. Mas, na verdade, todos perdemos. A partir do momento que a gente gera um conflito, né? E aí a gente acha que, por retribuir daquela forma, a gente acha que simplesmente, eu ganhei aquilo ali. Mas você também está perdendo de alguma forma. Porque a gente sabe que tudo que exala é a energia. Eu até tinha falado na palestra passada de que
quando a gente fala daquilo que emitimos e do espaço que damos, né? Então, tem uma passagem que fala certa feita, que é uma mensagem que Chico falou. Uma pessoa que o visitava ali, quando lhe foi perguntado, Chico, macumba pega? E aí ele disse, quando você pega uma pedra e atira, né, aquela parede, se ela estiver totalmente fechada, blindada, ela bate e volta. Mas se ela estiver com um buraco, algo que emana uma passagem, ela vai passar. E, consequentemente, é a sementeira do mal. É aquilo que atribui ao ódio. É aquilo que atribui à maldade, à maledicência, como eu falei anteriormente. Então, se nós não estivermos preparados, né, realmente imune, como? Sendo caridosos, entender que a dificuldade que eu vejo no outro, que é aquela dificuldade que eu posso passar ou não, mas arremete também a ele. Talvez os calçados, né, como a gente diz, o calçado que ela calça não seja o mesmo tamanho que o meu. E o que é aquilo para mim, que é mais praticidade para enfrentar, ou resiliência, talvez o que ela fosse enfrentar minhas dificuldades não fosse a mesma. E, consequentemente, a gente vai vendo o quanto é divino, né, a convivência. E quando falamos sobre bater a face, né, dar a face esquerda, né, se atribuir a bater na direita, nos traz e nos arremete de que se o Cristo, dono de toda maravilha do mundo, né, criador do céu e da terra, né, nosso irmão maior, modelo e guia, que nos atribui, né, aí filho do nosso Pai, nos instrui dessa forma, ele com toda a sua grandiosidade, força motriz do universo, então quem somos nós com nossa pequenez, não é mesmo? E aí vamos ver que o Cristo, né, fala nessa máxima de que a gente muitas vezes ceder, dar ou não para aquela imperfeição, não é ser covarde, porque há muito isso. Mas rapaz, tu vai deixar, né? João fez isso contigo, vai deixar, Maria? Então, há muito essa questão da moeda de troca, né? Eu vou dar o troco. É as mensagens que vemos, né, por aí afora, né, de comum. Então, será que realmente é válido esse troco? Será que vamos ter outra oportunidade de remediar, de realmente consertar, né? Porque a gente sabe que na escala que estamos é aprendizado diariamente. Muitas vezes a gente acha que há alguns conflitos, algumas situações que fazem parte do aprendizado. Mas será que outras que destacamos como pequena, será que também não é um teste oportuno para nos melhorarmos? E aí, quando a gente se fala de fragilidade, vamos ver, eu me recordo aqui no livro Entre a Terra e o Céu, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz, que fala sobre a convivência, né, de Zumira, né, Amaro e Odila, né? Então, eu trouxe um trecho para refletir com vocês o quanto temos que realmente perdoar de coração, né, aquele que nos bate. E aí, em um trecho do livro, e vou deixar aí o destaque, né, mas aí que vocês possam, quem não tem ainda, possa adquirir e fazer a leitura de toda a obra. Mas eu quero destacar uma parte onde, na maior parte desse livro, fala sobre o ódio, né, de Odila contra Zumira, pelo fato de não reconhecer que, mesmo depois do seu desencarne, poderia amar, né, o seu ex-cônjuge, conviver com outra alma, outro espírito, que era o de Zumira, né, poder ali conhecer outra pessoa que lhe atribuísse o bem, que lhe fizesse bem, né. E a gente sabe que nada é por acaso, né? A nossa convivência, os encontros que a vida nos impõe. E mais adiante vamos entender o quanto Odila, nos capítulos destacados, em que ela acaba dificultando a convivência, né? Promovendo situações rudes, onde realmente Zumira e Amaro sofrem dificuldades em seu relacionamento. E mais adiante ela começa, né, inicia aí a perseguir Zumira, né, fazendo com que ela se sentisse mal. E ali Zumira, sobrecarregada, né, daquele ódio que carregava Odila, não conseguia entender em maior parte da história. E mais adiante, a filha de Amaro, através de um sono, ela pôde dialogar
né, com Odila. Falar para ela o quanto estava dificultando a sua relação, inclusive para os filhos, onde ela tinha deixado. E ela, tomada pelo ciúme, ela não entendia. Ela tomava Amaro como se fosse ali um patrimônio seu. Simplesmente ela desencarnou e Amaro deveria, como dizem muitas vezes, né, deveria estar ali guardada até o desencarne para um possível reencontro. Mas, diante dessas dificuldades, Odila foi tocada, né, pela sua filha, a filha de Amaro, que pediu, né, com que ela pudesse ser restaurada, né, pediu ali de que ela estava dificultando a convivência, não só de Zulmira, mas também de Amaro e de seus filhos. E mais adiante, né, Odila, quando ela passou a entender realmente as suas dificuldades que ela estava causando, né, aos seus entes queridos, inclusive a Zulmira, perdão, que estava passando todas aquelas dificuldades, né, com a baixa vibração, e ela influenciando para aquele lar, né, trazendo ali influenciações negativas, vibrações baixas, onde causava desamor, discussões. E mais adiante, quando ela recebe, né, as informações de sua filha, ela é tocada pelo amor, né? Aquele sentimento em Odila acaba sendo despertado novamente. Ela entendeu de que Amaro não era patrimônio seu e de que nada mais ele fez, né, ao conquistar sua cônjuge, de tocar a vida, pois a vida segue, né, o caminho e o destino conforme é traçado pela espiritualidade. E mais adiante, ela envolvida ali pela sementeira do bem, ela entende o quanto ela dificultou e se desculpa. Só que aí ela não só se desculpa da boca para fora, que é o que vemos muito hoje em dia. As pessoas pedem desculpa e voltam a cometer os mesmos atos. É como aqueles planejamentos, né, que fazemos muitas vezes na virada de ano e acabamos aí planejando. Não, esse ano eu vou fazer isso, isso e isso. Colocamos como meta e muitas vezes engavetamos os planejamentos. E não é por acaso que eu falo sobre esses planejamentos, porque hoje estamos prestes aí a chegar ao final do mês. E aí vem o mês de agosto, para que possamos renovar, né, as nossas atitudes. Um voto, não só com o próximo, mas consigo mesmo. Então, assim, a gente vê, né, o quanto foi beneficiado essa mudança de Odila para beneficiar todos os outros espíritos ali encarnados que estavam envolvidos. Então, automaticamente, quando eu trago essa história, é também mencionando o quanto a gente é influenciado em nosso dia. Talvez aquelas dificuldades, aquele receio de pedir desculpa, de podermos fazer, não, mas eu tenho que dar uma lição. Achamos que muitas vezes a lição é quando a gente retribui o mal com o mal. E será mesmo? Quando a gente vê, muitas vezes, aquelas pessoas que, vou falar outras pessoas, né, mas quando a gente vê outras pessoas que se tornam rudes e a gente trata com carinho, com amor, e aí aquelas pessoas passam a refletir. Que lição a gente dá? Então, consequentemente, essas reflexões é aquilo que Odila passou. E quando eu trago também, tem uma passagem no livro O Céu e o Inferno, que é de Espíritos Felizes, onde cita o contexto da vida de um espírito que ele tem um trabalho abnegado em favor do bem, e seus pais, desde pequeno, ali vendo aquele menino de enorme tradição, a família tradicional, feliz, alegre, contente, e ele sempre demonstrou interesse em ajudar o próximo, fazer pelas pessoas sem esperar nada de troca. E mais adiante, o Maurício Gotran, é o nome dele, está bem no livro Céu e Inferno. E aí, mais adiante, aquele menino, aquele rapaz foi crescendo, tomando sua idade, e ele pôde trabalhar em obras caridosas na própria casa espírita, além de também associações que beneficiavam outras pessoas, né, de rua, enfim, pessoas que necessitavam. E ele tinha uma identificação muito grande com a parte literária, onde ele atribuía
ajuda, né, a crianças que tinham dificuldades, adolescentes que determinavam ali entrar na faculdade. E mais adiante, Maurício Gautran recebe uma crítica de seus pais, né, onde a gente menos espera, né, apesar que sabemos que nada ali é por acaso, né, sabemos que o elo familiar, né, a convivência que temos com esses espíritos não é por acaso. Mas aí, onde ele poderia receber o apoio, já que ele vinha se entregando a obras do bem, ele acaba tendo dificuldade, onde o pai e a mãe dele, principalmente sua mãe, disse: Maurício Gautran, você pode adquirir um staff, problemas de saúde, né, que vale problematizar, trazer algo que lhe causa uma dificuldade na saúde, porque você não para, você é dedicado ao bem. Enfim, botou vários empecilhos. Aquele espírito que era realmente favorecer ali as atividades benevolentes, né? E mais adiante, diante daquelas críticas, que eu acredito que eram mais difíceis ao Maurício Gautran, onde ele esperava mais apoio e esperava ter um olhar de realidade em favor do bem, já que Maurício Gautran fazia o evangelho, praticava todo o seu trabalho em casa e compartilhava, né, das obras de Jesus, né, de Deus. E mais adiante, Maurício Gautran não ligava para as críticas, né, simplesmente tirava de letra, mas confiava de que tudo se sairia bem e de que ele estava nada mais fazendo do que daquilo que era a responsabilidade dele. E mais adiante, né, com o passar do tempo, Maurício Gautran teve umas dificuldades e umas complicações de saúde, né? Como dizem as pessoas, né, a palavra tem poder, mas tudo ali passava, né, do nada mais do que o roteiro realmente da vida de Maurício Gautran. E mais adiante, ele adquiriu um problema pulmonar, né, onde dificultou muito as respirações, sua respiração, e ele veio a ter um edema, onde teve seu internamento. E mais adiante, neste internamento dele, ele veio a desencarnar, onde seus pais passaram a queixar-se. Tá vendo? Se Maurício Gautran tivesse me ouvido, se ele tivesse nos ouvido, né, talvez ele estivesse vivo, né? Sabemos que Maurício Gautran não estava morto, né? Apenas tinha passado para o outro plano. E mais adiante, Maurício Gautran encontra, através da mediúnica, o seu amigo, né, onde ele participava dos trabalhos junto com ele e compartilhava do roteiro da vida. E mais adiante ele pediu para que ele pudesse se dirigir a seus pais, levar uma mensagem de conforto e de que principalmente ele estava atualmente com os pulmões, sua respiração melhor do que com os pulmões de quando ele era encarnado. Então a gente vê uma lição aí. E mais adiante ele disse: peça a meus pais, leve a eles, né, essa mensagem de conforto e os diga de que eles não lamentem, não fiquem promovendo palavras fortes, né, que realmente me dói a alma e que dificultam a possibilidade de um reencontro. E mais adiante, aquele amigo se dirigiu aos familiares de Maurício Gautran, seus pais, e comentou com ele, né, sobre, primeiramente, né, tentando ali confortá-los e poder de alguma forma chegar a seus pais e passar a mensagem, dizendo que Maurício Gautran se encontrava bem, mas que diante daquelas dificuldades que eles estavam com a dor da saudade, que a gente sabe que fere os dois mundos, que eles pudessem acalentar a alma, se sentirem confortados. E de que Maurício Gautran estava sofrendo pelo fato de que eles não estavam tendo a resiliência conforme a vida nos convida. E principalmente de que poderia desfavorecer a um possível reencontro. E mais adiante seus pais se emocionaram com todo aquele texto e aquele compartilhamento de que Maurício Gautran estava bem, inclusive comparando os seus pulmões do outro lado, equiparado de quando ele estava aqui. Ele disse que hoje respirava ainda muito melhor. E diante disso, meus irmãos, o que é que eu digo? Quais dificuldades que temos hoje em dia, independente de críticas, daquilo que escolhemos como a nossa prática, mas que possamos ter a resiliência, né? Entendermos de que talvez o conhecimento que o nosso irmão, o irmão que eu digo familiar, seja um amigo, talvez o que ele tem hoje, talvez que não estejam preparados como estamos hoje, mas que possamos ter a resiliência com o próximo, que possamos entender, assim como nos retrata Mateus, o Evangelho de Mateus, de que
aquilo que entendemos, né, como orgulho, a intolerância, os vícios no todo, inclusive o duelo, o egoísmo, a vaidade, podemos atribuir ao outro lado, que é dar a face seguinte, que é não se ofender, não carregar a mágoa. Coloquei até aqui também, não sintonizar com as influências que os leva às más vibrações. Como? A gente vê muitas vezes com a internet aí, né, divulgações de notícias que realmente não elevam as nossas vibrações. E muitas vezes a gente toma aquilo ali para nós, aquela dor, e acabamos nos envolvendo com um problema que nem é nosso, e a gente sabe, e às vezes não sabemos, né, ou não queremos saber, sabemos das influências que tem no mundo espiritual que andam conosco. A gente não sabe quem está do outro lado do mundo invisível, talvez tentando tirarmos aí, como diz a mensagem popular, da casinha, né? Então os testes vêm como aventuras para que possamos, através do conhecimento que temos hoje, né, pois hoje a gente não engateia com esse conhecimento, mas que possamos enfrentar, né, sermos astutos e enfrentar de peito aberto a lei. E principalmente o perdão. Sabemos que muitas vezes é difícil, né, mencionar, às vezes a gente diz o perdão, não, eu te perdoo, mas a gente carrega consigo aquilo ali, mas rapaz, fulano, eu não acredito que fulano fez isso comigo ainda não estou acreditando. Então você não liberou o perdão verdadeiramente. E a renúncia, né? Renunciarmos a nós mesmos, assim como foi o Cristo. Se Cristo, que passou pelo Calvário, com todas as suas dificuldades, ele pediu ao Pai perdão por todos aqueles, pois eles não sabiam o que faziam, e nós que estamos em uma escala distante, não é mesmo? E quando falamos em renúncia, a serenidade, né? Mantermos a regularidade como espíritas, né? Não é só sermos espíritas por lermos as mensagens, fazermos o evangelho, simplesmente não absorvemos, e possamos fazer um evangelho no lar, uma vez na semana, mas que possamos verdadeiramente refletir sobre aquilo, absorver todas aquelas mensagens que lemos. Não simplesmente como uma obrigação, então vou fazer o evangelho porque está em cima da hora. Não. Mas que possamos dedicadamente ler ali, refletir, comentar. Eita, terminou o evangelho, mas rapaz, eu ainda não entendi. Eu comentei porque tem que ser em 30 minutos, em meia hora tem que terminar o evangelho, mas eu vou ler novamente e vou entender aqui. Então, refletimos sobre a nossa prece. Muitas vezes falamos, perdoai a quem nos ofende, mas será que perdoamos? Às vezes a gente atribui o perdão, que Jesus possa perdoar, Deus nosso Pai possa perdoar. Mas será que liberamos também? A gente muitas vezes transferimos a responsabilidade que é nossa para o próximo. Ah, mas fulano fez o mal primeiro. Sim. Quantas vezes Jesus passou por dificuldades e foi resiliente com o próximo? Então, que possamos cada vez mais, cheios dessas pérolas, né, esse plantio que é atribuído à nossa vida, e que possamos dedicadamente, né, podermos desfrutar disso, praticar. Porque muitas vezes a gente pode ter uma biblioteca em casa, podemos vir todos os dias que tiver palestra, podemos passar por tratamento, tomar passe, mas se a gente não estivermos receptivos aos ensinamentos do Cristo, ao que Allan Kardec nos traz, o próprio Chico, eu lembro de uma passagem onde Chico diz, se alguém assistiu o filme de Divaldo Franco, fica a oportunidade também, quem não assistiu, para assistir, onde ele diz significativamente em um dos trechos, quando Divaldo vai chegando ali na casa do Chico, lá em Uberaba, Chico preparando ali o jantar, de arrepiar, muito linda essa parte. E aí Chico, com sua sensibilidade mediúnica, ele diz, pode entrar, Divaldo. E Divaldo entra ali à sua casa, emocionado, e diz, mas Chico, tudo bom, né? Cumprimenta ele. E ele diz, Chico, eu não tenho mentor, Chico. E aí Chico, quando olha para ele, através de sua mediunidade, já vê ali Joana de Ângeles. Aí ele diz, Divaldo, seu mentor é Jesus. Aí ele diz, mas Jesus é de todo mundo, Chico. E mais adiante, eu me lembro ali que Divaldo diz, mas Chico, eu quero trabalhar com você, Chico, eu quero ficar aqui.
E aí é onde traz aquela emoção, quando o Chico diz, Divaldo, nós somos como os 2 postes de luzes. Temos que estarmos levando luzes a todos os lugares. E fica o exemplo para todos nós. Independente de estarmos próximos do nosso irmão espírita, da casa espírita, onde quer que seja, mas que possamos levar luzes ao nosso lar, aos nossos familiares que moram em outro lar, aos amigos, companheiros de jornada, aqueles que encontramos no dia a dia, as redes sociais, compartilharmos mensagem de esperança, de amor, tudo aquilo que atribui ao bem. E principalmente que possamos estar em prece pela humanidade. Pois, como diz o Cristo, e venha a nós todas as criaturas. Eu me deparando aqui, vendo até um animalzinho. Então, que possamos cada vez mais doarmos o amor com excelência. E principalmente, sermos cada vez mais dedicados, né, a essa centelha. Porque quando a gente, eu digo sempre, o percurso da vida é um jardineiro onde a gente lança sementes e tudo aquilo que é bom, né, frutificará. Então, que Jesus possa abençoar todos nós que estamos aqui, possamos retornar aos nossos lares, aos desencarnados e encarnados, e todos aqueles também que não puderam de alguma forma estar aqui, mas vão acompanhar na íntegra ou em outro momento, mas que possamos mencionar sempre o nosso próximo em nosso coração, em nossa prece e em nossos pensamentos. Que assim seja. Bem, gente, agradecer ao Wilker pela explanação da noite, as explicações pertinentes ao assunto. Agradecer a Deus. E vamos agora à nossa prece final, lembrando que vamos ter os passos individuais. No momento da prece, todos nós recebemos os passos individuais, mas aqueles que quiserem, teremos os passos na cabine. Então, que Deus nos abençoe a cada um de nós, hoje e sempre. Assim seja. Solicito novamente que a gente possa fechar os olhos, cruzar as mãos, os pés, elevar o nosso pensamento para Jesus e agradecer. Obrigada, Jesus, pela oportunidade, pelas palavras valiosas e que a gente possa, a partir de agora, colocar em prática todos os dias o que a gente aprendeu aqui hoje e que a gente tenha uma fé verdadeira no nosso coração, porque o reino dele está sendo construído dentro do coração de cada um de nós. Um tijolinho por dia, a partir de cada boa ação que a gente decide fazer. E assim seja. E assim seja.